Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no nosso DLI Podcast, Direito Líquido Incerto. Estamos aqui mais uma vez eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari. Olá a todos. Sérgio Gilea. Olá, pessoal. E hoje a gente está fazendo aqui, antes de começar, a gente sempre traz aquele agradecimento. Estamos com índices bons de audiência. Estamos cada vez mais internacionais. Temos nossos ouvintes lá do Paquistão, não continuam. Tem da Áustria e tem da não Áustria, sei de onde. Ótimo. Não sei quem são. Alguém se Então, nesse projeto, né, pessoal, a gente divulga aqui a nossa rede social, que é o Twitter, questões filosóficas, unicamente o Twitter, o DLI Podcast, @DLI Podcast. Segue lá. Para os seguidores, né, quem já acessou lá já viu que hoje a gente tem um convidado especial no nosso projeto de internacionalização. Já saímos das fronteiras do Rio Grande do Sul. Isso porque já tinha um estrangeiro no meio, que sou eu, né? Que sou do norte. Então hoje nós temos 2 sotaques diversos aqui. Então já apresentando aqui o doutor Beclaut Oliveira Silva, doutor em Teoria Geral de Direito e Decisão Jurídica pela Federal de Pernambuco, mestre em Direito na Federal de Alagoas e professor da Federal de Alagoas. Beclaut, muito prazer, muito bom estar aí. Bom estar por aqui, conversando com vocês sobre filosofia e processo, Claro. Que é um ponto fantástico para mim. Gostei muito. Vou antecipando aqui, a gente estava assistindo a palestra do Beclaut no Congresso de Coletivização e Unidade do Direito aqui na PUC e gostei muito das puxadas da filosofia para dentro da palestra do processo. Achei bem interessante. E aqui, então, o Beclaut vem aqui com a gente, vamos tratar do assunto aqui. A gente, na verdade, na palestra ele tocou meio en passant isso aí, a questão da decisão judicial, né? A gente vai falar um pouco da fundamentação da decisão, acho, e eu já provocando aqui o Beclaut, pegando justamente um ponto que ele falou na palestra lá. É uma pena a gente estar referindo tanto, uma pena para quem perdeu, porque o evento estava fantástico. Ainda acontece mais umas palestras ainda hoje, no dia que a gente está gravando, né? E então esse tema que ele falou ali sobre a importância do relatório na decisão judicial, eu achei uma sacada muito interessante. Não vou adiantar, vou deixar que o Beclaut mesmo fale. Diga aí. Legal. Veja só que interessante. Eu gosto muito de trabalhar com temas que são temas não importantes. E um tema não importante na decisão judicial é o relatório. Tanto que na área de juizado ele foi dispensado. Né? E sempre me incomodou essa ideia de retirar o relatório do sistema. E a ideia de alguns, inclusive, acabar com o relatório, que é dispensável. Outros que contam que o relatório só é uma mera história do processo que aconteceu. Mas para mim ele acaba sendo algo fundamental. E na palestra eu coloquei isso de forma muito nítida, mas muito rápida, né? É que na verdade o relatório ele é o local, é o momento em que o juiz decide. É engraçado que quando o juiz, quando ele está preparando a sua decisão, quando ele faz o relatório, quando ele lê o processo e estabelece todas as premissas que ele percebeu, ele vai estabelecer já a sua convicção. Tá? E claro, depois que ele estabelece a convicção, ele vai e fundamenta. Né? A fundamentação vem depois. Por quê? Porque no relatório, muitas vezes ele pega o processo, tem uma intuição, por exemplo, olha, acho que é procedente, acho que é improcedente, que quando vai fazer o relatório ele muda de ideia. Tá? Eu aprendi isso com a convivência que eu tive durante muito tempo como assessor de um juiz federal, né, hoje está aposentado, foi meu professor também. Ele tinha isso, ele dizia, quem faz o relatório faz a sentença. Né? E ele sempre tinha isso com ele, e era uma lição muito interessante, e na experiência como assessor, eu percebi muito isso. Né? O relatório também, além de ter uma função descritiva do processo, ele também tem uma função que eu chamo de função prescritiva. Por que função prescritiva? Né? De prescrever, que é escolhas. Você faz escolhas. Tá? Escolhe que é um fato relevante, quais são as provas que são relevantes, os momentos relevantes, e mais, quem vê o relatório vê o que o magistrado leu do processo. Então, na realidade, você acaba registrando os diálogos que foram feitos. Tá? E se você, por exemplo, percebe que na sentença ou no acórdão o relatório não foi fidedigno, você tem o direito, inclusive, de recorrer, alegando que houve uma falha
na estrutura da sentença. Eu digo mais, é uma falha na fundamentação. Por quê? Porque se eu vou ter uma decisão fundamentada, tá? Se eu marcar exatamente e demonstrar o que eu ouvi do processo. Tá? Por que a minha decisão não é arbitrária? Olha, porque eu analisei o processo. Tá? E a maneira de demonstrar que eu analisei o processo é com o relatório pormenorizado. O Código foi muito feliz quando exigiu que o relatório tenha não só o nome das partes, né, mas a síntese do pedido, da resposta e os elementos que foram importantes no processo. É bem legal a ideia do relatório com a confecção feita do agora. Mas o que é legal é que isso no primeiro grau é importante, mas no segundo grau, quando você tem, por exemplo, o acórdão, é algo muito curioso, porque embora a decisão seja colegiada, são três, mas são geralmente três magistrados que decidem, eu tenho uma situação muito curiosa. Qual é a situação curiosa? Quem decide, né, e aí sempre quem decide, decidir vem de cindir, que é partir e cortar, por isso ele brinca muito, né? A justiça tem uma espada por quê? Né? É força, não, é porque ela corta e depois escolhe. Porque o magistrado escolhe as possibilidades. Tem até o doutor, tem até o réu, tem que escolher qual é a melhor para o caso. Mas essa escolha não é arbitrária. Né? Então o relatório indica o que foi feito. Então o que acontece? Quando o tribunal, por exemplo, ele disponibiliza o relatório, no caso do acordo, do voto do relator, que ele disponibiliza o relatório, tá? A parte sabe, por exemplo, o que ele leu, o que ele achou relevante, e com base no relatório ele vai fazer a sua melhor sugestão oral. Porque ele vai saber o que foi feito, o que foi dito. Tá? Então o relatório ele acaba sendo para a decisão um fator importante na sentença, mas no acordo ele acaba sendo fundamental. Por que também? Porque os outros juízes não viram o processo. Ele não tem mais conhecer o processo pelo relatório. Pelo relatório. Tá? Então o relatório bem feito faz com que os outros julgadores eles tenham conhecimento do que aconteceu no processo. E possam decidir melhor. Possam divergir, inclusive. Sem relatório isso não vai acontecer. Uma coisa interessante, e aí também um pouco de tema da palestra, é a questão do próprio discurso. Né? Então, o próprio relatório é o discurso, e se a gente for pegar pelo lado da linguagem, ele vai ter uma importância, e acho que na prática jurídica a gente acaba não usando esse tipo de situação. Né? E quando a gente vê alguém falando, a gente começa a ver como seria lógico isso aí, a gente não usa. Não usa. E é engraçado, porque quando a decisão judicial, falando de sentença, né? A metonímia, né? Na verdade, fala de sentença, mas a decisão judicial ela é um ato complexo. É complexo porque você tem a ideia de que o magistrado demonstra que conheceu de alguma forma o processo, ou de alguma forma, melhor dizendo, o caso, tá? Ele demonstra isso através do relatório. Então, é uma demonstração de que, olha, eu não sou ignorante, eu não ignoro o que está acontecendo. Tá? Eu analisei, e aí, claro, eu tenho, nestes casos, uma linguagem descritiva. Eu já falei um pouco, né? Eu tenho uma linguagem prescritiva, que eu escolho. Mas também tem algo interessante, que é uma função persuasiva. Porque o magistrado está chegando, através daquilo, tentando convencer o destinatário, no caso, o autor e o réu, tá? De que ele fez o seu trabalho corretamente, de forma correta. Para quando desembocar na fundamentação ele vai dialogar com o relatório. Na verdade, por quê? Por que dialogar com o relatório e não com o processo? Porque, na verdade, o relatório ele vai colocar tudo que foi relevante no processo. Então, na fundamentação, ele vai dizer, olha, e às vezes acontece o seguinte, algumas decisões é muito interessante. Ele termina o relatório e diz assim, o pedido procede, justifico. Ele tem várias decisões que a estrutura dele é essa. Tem o relatório, o pedido procede, ou o pedido não procede, justifico. Né? Porque na realidade ele faz isso. Ele decide e justifica. Tá? E aí a gente faz a diferença. Né? A justificação não pode ser uma desculpa. Né? Por que não pode ser? Porque a desculpa é aquela ideia, olha, eu estou decidindo isso aqui, mas sem um enfrentamento. Não, a justificação ele diz o seguinte, olha, eu cheguei a essa posição, eu cheguei a essa decisão, tá certo? Por quê? Porque o fato tal ficou demonstrado através da prova A, B e C. O argumento da parte contrária não prevalece porque tem C e D, e C e D não é suficiente, tá certo? E aí ele sai demonstrando, e a ideia de demonstração é interessante, que você
argumenta por demonstração, dizendo o porquê o argumento A prevalece, o B não prevalece. Então, esse diálogo que é feito é um diálogo interessante. Eu costumo brincar que a petição inicial, a contestação, a fala das provas, né, ela funciona de forma dissonante, e ela é dissonante. Né? O autor diz uma coisa, o réu diz outra. Tá? E, veja, diz outra maneira oposta. Tá? Mas esse oposto, ele não é algo que afasta. Na realidade, a realidade é muito curiosa, né? A ideia dos opostos se atrai, né? Na realidade, isso acontece muito, isso, ou seja, eu tenho uma unidade, porque eu costumo sempre dizer, a ideia da visão do mundo, né, é uma visão sempre parcial. A minha visão é parcial. Eu não me vejo. Eu só consigo me ver através do espelho. E o espelho não sou eu. O espelho começa invertido. A gente faz o nosso cérebro faz uma operação lá atrás para inverter. Então, eu não sou o espelho, eu não posso dizer que eu sou o espelho. Mas eu não me vejo. Então, na realidade, e o que está acontecendo, por exemplo, atrás de mim eu estou vendo. Então, a minha visão do mundo é sempre parcial. É por isso que é muito mais rico dos sentidos, não é a visão, é a audição. Porque a audição pega todos os lados. E os romanos são fantásticos quando eles usam a imagem da justiça, né, com aquela senhora austera, né, a Justícia, com os olhos vendados. E eu sempre brinco, né? Olha, ela não é cega. Porque você não venda quem é cego. É um sem sentido. Você só pode vendar quem vê. A venda ela é utilizada para quem vê, não é para quem não vê. Né? Então ela é vendada, ela não é cega, ela é vendada para que ela não possa ver, para que ela possa ouvir. E é legal porque a ideia dos romanos é que eu teria uma chamada bilateralidade da audiência, ou seja, é a audição, ou seja, a produção do sentido feito pela justiça se dá pela audição. E a audição do autor e do réu. Né? Só que ela tem que transformar essas vozes, que são vozes dissonantes, em uma sinfonia. É interessante isso, porque a sinfonia é um exemplo legal, porque a sinfonia, eu tenho vários instrumentos com sons diferentes, tá? Mas que ele formam um todo. Então, na verdade, a sentença acaba sendo essa harmonia, né? Ou seja, essa produção harmônica em que o maestro, o magistrado, ele vai pegar a fala das partes, a fala das testemunhas, a fala da perícia, da prova, junta tudo numa harmonia. Tá? E por essa razão, a decisão judicial tem uma compreensão muito interessante. Eu gosto de fazer esses links, porque a gente começa a perceber que a dissonância não é ruim. A oposição não é ruim. Pelo contrário, ela torna mais rica. Né? É muito mais rico um espetáculo feito por uma orquestra ou por uma banda de rock, por exemplo, do que eu sei só tocando bateria ou só tocando guitarra. Né? Os sons diferentes fazem com que você tenha uma produção sonora muito mais sofisticada. Então, quanto mais gente falar, mais fica sofisticada a decisão, mais fica complexa a decisão, mais fica rica a decisão e mais fidedigna com a realidade. E mais respeitada também. Perfeito, porque uma coisa é você fazer algo violão e voz, né? Outra coisa é você ter o violão, ter a bateria, ter o baixo, ter a guitarra. Então você criando isso, você cria um outro mecanismo. Tá? Então a decisão judicial, ela tem que ter esse papel. Tá? E o magistrado deve respeitar essa dissonância. Essa dissonância não é ruim. Pelo contrário, ela é importante. E ela tem que estar marcada no processo. Tá? Marcada no processo através de quê? Através do relatório e através da justificação da decisão. Tá? E aí, claro, o indivíduo pode dizer, perdi, tá? Mas a decisão está posta. E é engraçado. Quanto melhor for a decisão, mais difícil é a sua possibilidade de recorrer. Recorrer você pode. Tá? Mas quando ela tiver quanto mais fechada ela tiver, muito mais argumentada. A possibilidade de recurso está aberta, mas a possibilidade de sucesso no recurso já fica muito mais difícil. Veja, a decisão pode ser, inclusive, não ser a melhor decisão, mas ela, como ela está bem fundamentada, tá? Dificilmente o órgão julgador, que já é um terceiro que vai ouvir, tá? Ele vai tomar aquilo. E o julgador é algo engraçado. Quando eu recorro, tá? E a parte contra a razão, por exemplo, eu tenho aí mais 2 discursos, do autor e do réu, do vencedor e do vencido, e o do juiz. E o discurso do juiz é interessante.
Porque o discurso de juiz é um discurso de juiz que é alguém que avalizou, analisou e colocou uma síntese para aquilo. Bem, a parte está discordando. Tá? Então eu tenho aí 3 novos discursos sendo colocados e a ideia do acórdão é algo curioso, porque o acórdão, esse acordar, né, é feito entre os 3 ou ao colegiado, mas no diálogo com os recorrentes, mas também no diálogo com o órgão julgador. Tá? Então, esse debate é muito rico. Então, analisar o processo sob um prisma dos discursos é muito interessante, porque você começa a conceber o processo como uma unidade de trabalho, não como ato, como sentença, como acórdão, tá? Como se fosse isso lá. O CPC atual fez algo curioso e fantástico, por exemplo, quando ele chegou bem claro e disse: para interpretar a sentença, o juiz deve analisar não só o dispositivo, mas os fundamentos determinantes de toda a decisão. Porque antes para a gente era o seguinte: o que importa é o dispositivo. Tá? Hoje não. Tem que pegar o relatório, tem que pegar a comunicação, tem que pegar o dispositivo para a gente compreender o exato alcance do que foi decidido. Né? Não basta só o jogo procedente. O jogo procedente, o quê? O pedido. Qual é o pedido? Como é que eu vou saber qual é o pedido? Para saber o pedido, de forma bem demarcada, eu vou para o relatório. Ah, mas eu vou para a petição inicial. Não vai. Pode ir? Claro que pode. Tá? Se o relatório estiver bom, tu não precisa. Não precisa. Claro. Até porque pode acontecer que o pedido que foi julgado, muitas vezes, pode ter uma omissão. Eu fiz 2 pedidos. Tá? E só foi analisado um pedido, o outro houve omissão, dando moral do material. O juiz só analisou do material, o moral não foi visto. O juiz precisa do pedido. Você, o pedido qual foi? Foi uma matéria moral. Quando a decisão está falando só do material, o moral não foi analisado. Então não tem o julgamento dele. Tá? Então o julgamento do pedido é o julgamento do pedido que está marcado no relatório. É curioso isso. Tá? Porque não é o pedido que está na petição inicial. Porque ele pode não corresponder, inclusive. Tá? E aí, claro, e o que vai fazer o julgado é o quê? É esse pedido que foi analisado, não é o pedido, quando eu julgo o pedido, não é a petição inicial. É o pedido que foi narrado e analisado pelo magistrado durante o processo. E até para o advogado atuando, né, eu, enquanto advogado, diversas vezes a gente se depara com sentenças que são contrárias, mas que a gente vê que o trabalho foi bem feito e a gente diz, bom, faz parte do jogo. Agora, o problema é quando a gente tem uma sentença contrária ao nosso interesse e a gente vê que isso não foi feito, que foi feita uma decisão sem esse cuidado. E de repente, como o senhor estava falando ali, porque lá no pedido tinha pedido de dano moral e material, e aí eles está lá no relatório, o autor pediu dano moral e esqueceu do dano material. Então ali no relatório ele já está marcando, já está com a falha, e essa falha vai jogar mais adiante. Eu tenho o não julgamento, ou seja, eu não tenho jurisdição com relação ao pedido que não foi analisado. Tá? Então isso acontece no processo, tá? E isso gera problemas sérios, por exemplo, como relação legal, a nossa foto ficou massa. Então, aí tem alguns problemas sérios com relação a isso, inclusive discussão sobre poder julgado, por exemplo, não tem poder julgado, tá certo? Eu posso repropor a ação com relação ao pedido do julgado? Posso, desde que não tenha prescrito. Tá? E aí tem um problema, por exemplo, quando é que se houve uma interrupção de prescrição, no caso. Então, tem várias questões que surgem por causa disso. E, veja só, quando o advogado, e aí é um fator de advogado, olhar o relatório, tá? Verificar se foi analisado todos os pedidos, para que ele possa embargar. Tá? E aí vem a pergunta, mas se por acaso o relatório for mal feito, cabe o quê? Cabe base da declaração? Olha, se tiver omissão, cabe. Cabe sim base da declaração. Vamos supor que eventualmente o juiz no relatório não bota alguma das provas que eu referi, que eu juntei no processo, que eu entendo que seja relevante. Imagino que era muito comum fazer assim. O réu contestou. Sim, mas o que ele contestou? Tá, o que ele contestou? Vários termos. Qual termo? Até engraçado isso, porque por vezes existem
corpos de advogados, de bancos, por exemplo, não exatamente um determinado banco, né? Mas enfim, mas que eu vejo assim, não, a regra aqui é contesta tudo, mas faz aquela contestação, ou mesmo em defensoria pública, genérica. Faz a contestação genérica, contesta tudo, né? O que tiver ali, não, foi alegado isso? Está contestado, não quero saber. E justamente aí você chega no relatório e tal, mas aí ele pergunta uma coisa, será que, por exemplo, o relatório, nesse ponto, né, também não acaba tendo uma dificuldade ou então uma insuficiência porque talvez as peças processuais, as manifestações de autoria errada também não tenham sido boas? Tem, mas aí no relatório ele percebe isso. Aí tá, se ele faz um relatório ele percebe as falhas. Tá? E aí eu diria que teria uma função saneadora do processo. Veja, saneadora não no sentido do saneamento do processo lá. Sim. Né? Não, mas assim, se ele percebe que tem alguma coisa que pode corrigir, tá certo? Ele vai lá e corrige. Tá? Claro, se houve saneamento, você não tem esse problema. Tá? Mas muitas vezes assim, não é uma prática muito comum o saneamento ainda. Né? Sim, é difícil. Isso vai acontecer, é difícil você ter um processo de saneamento. Né? Mas no relatório você vai perceber, se você perceber algum defeito que possa ser corrigido, maravilha. Tá? Você evita um andamento de um processo que vai ficar infrutífero, por exemplo. Tá? Então, essa ideia do relatório eu acho que é legal, quando você tem essa ideia do relatório pormenorizado. Mas eu sei que isso tem gerado muitos problemas. No coletivo, o relatório pormenorizado ele vai ser importantíssimo para a efetivação. Por quê? Porque muitas vezes você tem um dano, né? um dano ambiental, por exemplo. Tem dano ambiental, por exemplo. Beleza. Preciso ter muito claro no relatório qual era a situação anterior. O que é que o dano, a existência do dano, o que o dano causou. Para que eu possa chegar lá na decisão e estabelecer que, olha, tendo em vista que eu tinha essa situação aqui, eu preciso retomar a decisão, eu preciso retomar a situação anterior. Então, como fazer isso? Tá? Então, para você justificar a maneira de como vai ser feito, porque, como mudança que houve na lei de introdução às normas brasileiro, o juiz deve justificar como fazer a efetivação da decisão judicial. Então não é só basta, olha, condena a parte a reparar o meio ambiente, ou condena o autor a demolir aquela construção indevida. Tá? Mas se você destruir aquela construção indevida, restaurar o meio ambiente, não, você vai ter apenas agora uma das etapas. Você vai ter o quê? Vai ter em vez de uma casa, tem um escombro. Pronto. Não resolveu nada. Claro. Tá? Lá em Alagoas tem uma situação muito curiosa, uma discussão muito legal, que foi, existia um clube antigo, inclusive era fonte de cartão postal, de um clube que ele ia para dentro do mar, ele invadia dentro do mar, ficava lá do mar mesmo, da praia, uns 100 metros eu acho, né? E de repente depois de 50 anos ou mais, né, poder descobrir que ele não era lícito. Depois de 50 anos. Foi, 50 anos ou mais. Assim. E era para derrubar o clube. Né? 50 anos de dano ambiental. Claro. Só que tem um problema, a natureza se encarrega de criar, se organizar. E resultado, naquelas pilastras que estavam lá, começou a ter também corais, se estabeleceu a própria. E aí veio outro problema, a maré se organizou. E a cidade cresceu para aquela região. E ficou a dúvida, se eu tiro esse negócio daqui, pode ser que a maré mude, porque eu não tenho como prever isso, como é que vai ser isso, e a região invada a região urbana. Porque a região, eu tenho uma praia, tenho uma avenida e tenho as ruas. Se o mar vem e muda essa maré daquela região, talvez a região mais cara que tem lá em Maceió, eu posso ter prédios destruídos pela maré. Pela mudança da maré. Tá? Então, aí o que aconteceu? Melhor deixar. Aí agora estão construindo, faz tempo já, mantiveram a base e estão tentando fazer um tipo de observatório do mar, criar uma atividade, mas mantendo as bases. Aí veja. É uma atividade pública. Não mais privada, mas pública. Sim. Aí veja, o dano ambiental, né, muitas vezes você olha, eu posso restabelecer,
Tá? Para dizer isso, tem que saber as consequências que vai fazer. E aí a legislação, que devia estar no CPC, não está na Lei de Introdução à Norma Brasileira, tem que saber as consequências. E as consequências podiam ser pior, ou seja, a emenda sai pior que o soneto, né, do ditado popular. Né? Ou seja, as consequências de restabelecer a situação anterior podiam ser muito pior, porque de lá para cá a maré se organizou. Tá? A estrutura da maré se organizou. Então, e assim, você tem uma mudança de previsões. Então, a decisão judicial hoje no processo coletivo tem que levar em consideração tudo isso que está acontecendo e as situações. Quer ver outro caso interessante? Não houve ação, mas houve problema. O caso de Recife. Se vocês conhecem. Tem um bairro que está. Não é um bairro. Recife, tem um bairro. Recife, não é Maceió. Não, é Maceió mesmo. Ok, mas não é PH, lá é o problema de Maceió também, né? Mas Recife é um caso ambiental muito curioso. Eles construíram um porto em Suape. Né? O pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, na época, faz uns 40 anos, disse: olha, se vocês construírem um porto em Suape nessa região, os tubarões vêm para Boa Viagem. Tá? E vai atacar a gente na beira da praia. Aí o pessoal achou que era exagero. Né? E aí construiu um ponto. Tá? E o tubarão está na beira da praia. E na beira da praia eu falo, 5 metros às vezes. A dentro da maré. É 5 metros mesmo. Se de vez em quando até lá tem tubarões. O local que mais tem ataque de tubarões no mundo é em Boa Viagem. Ou seja, um bairro em Recife altamente povoado. Tá certo? Acho que é a praia mais famosa de Recife. Mas a Recife. Sim. Então você só pode tomar banho antes dos arrecifes. Só que são pequenos, é muito curto. Tá? Então você não consegue, você tem medo. Né? Então você acabou com a atividade surfista mesmo, de vez em quando atacado, entendeu? Aí você vai andando na praia e tem assim: não tome banho porque tem risco de tubarões, está cheio de placas lá. Né? Por causa do ambiental. Tá? Então, o tempo todo, um dano como esse, tá? Assim, agora vai derrubar, vai destruir o porto, tem lá mais de 30 anos, 40 anos, tá? Porque você pode criar um outro dano ambiental, né? Você não pode prever qual é o dano ambiental. Tá? Então, as decisões que envolvem questão de direito coletivo, questão ambiental, ela acaba tendo uma preocupação muito maior, tá? Porque muitas vezes o mandar desfazer pode não ser a melhor solução. Tá? E, claro, aí eu preciso ter uma decisão judicial para isso. E para eu saber disso, eu preciso compreender fazer um relatório do que existia, de como está, tá certo? Para eu saber, e agora o que eu vou fazer. Tá? Então, esse relatório mais rico, mais valorizado no processo coletivo, ele é o máximo fundamental. Tá? Talvez não, mas tão importante quanto a parte dedicada à fundamentação. Tá? Porque você vai mapeando as situações fáticas para agora jogar a justificativa da sua decisão. Tá? Com base, claro, nas argumentações fáticas. Então, e as argumentações fáticas falam: gente, vai estar no relatório. Tá? Sim, até para a própria questão essa no processo coletivo, também porque vai ter a participação de várias partes, né? Entidades, especialistas. Né? Então, isso tem que estar bem caracterizado para poder saber lá adiante que aquela decisão que parece ser a mais correta não vai ser. Não vai ser. E aquela coisa, o juiz sentencia, mas o processo normalmente não fica na esfera do magistrado, no tribunal. Pois é. Tá? Então, se você tem um relatório bem feito, o tribunal vai ter um trabalho menor e melhor, inclusive. Sim, torna a prestação jurisdicional, então, em segundo grau mais eficiente nesse ponto. E, inclusive, até com isso a gente tem a aplicação até da teoria da causa madura, porque talvez pelo relatório, a gente já viu, não, acho que já dá para resolver aqui no segundo grau. Já dá. Mesmo que o juiz tenha eventualmente acolhido uma preliminar lá e não tenha julgado méritos, está tudo no relatório. Sim. Está bem delimitado, está bem justificado, o processo está bem. Olha, eu consigo resolver por aqui. Tá? Eu posso decidir por aqui. Pois é. Nesse sentido, Beclaud, recentemente, durante as aulas que eu compartilhei com a professora Clarice Zene, aqui na PUC, na especialização em processo civil, que é coordenada pelo professor Marco, que também está
coordenando, organizando maravilhosamente bem esse evento, do qual a gente conseguiu tirar rapidamente, né, o backout para gravar assim, o como podcast. quando a gente editar e botar no ar, o evento já passou, Sim. o ano que vem provavelmente tem a outro. Fiquem atentos na programação da PUC, que muito certamente vai ter a terceira edição. Isso. Backout Reloaded. Aí o Backlot também já vai trazer mais gente lá de Alagoas. Faz uma CVC lá, tá todo mundo pra cá. Mas aí, retornando então, né, ao que aconteceu na aula, eu resolvi fazer o seguinte, eu e mais um colega que também compartilhamos essa aula com a professora Clarice, que é o Gabriel Barleta, e a gente resolveu dar para 3 grupos 3 relatórios diferentes. 2 relatórios estavam muito bem completos, trazia muita informação e tudo mais, o que o réu contestou, o que o autor alegou, as provas feitas e tudo mais, perícia, enfim. Mas um deles, o relatório estava muito sucinto. Eu, inclusive, tive que, para influenciar na resposta dos alunos, porque a partir desses relatórios eles iam fazer uma minuta de decisão, eu tive que ainda modificar um pouquinho o relatório e trazer algo que estava no voto. Por que eu tive que fazer isso? Porque ele só foi falar de uma coisa que aconteceu no processo, no voto. E não falou no relatório, nesse caso, o relator. Ou seja, por que ele traz uma informação, né, que deveria estar no relatório, que é essencial porque isso levou até a desconstrução da sentença, e só foi trazer no voto? Então, e com isso a gente teve, nos outros grupos cujos relatórios eram muito bem completos, a decisão foi muito parecida com a real, a decisão minutada pelos alunos. Já nesse grupo em que o relatório foi bem sucinto, eles apontaram vários caminhos, todos válidos, sabe? Mas apontaram vários caminhos mas que somente um deles, claro, se aproximava da decisão real. Um dado. Outro ponto do relatório é a questão do precedente. Sim. Ou da decisão vinculante, como queira, né? Porque com o relatório você consegue demarcar as questões fáticas que foram decididas, foram discutidas naquele processo. É curioso isso, porque se você pegar só a fundamentação, às vezes, somente, você não consegue perceber os pormenores do caso. Né? Então, os pormenores do caso geralmente fica no relatório. Sim. Então, eu preciso do relatório para ter uma aplicação correta das decisões vinculantes. Correta não, melhor dizendo. Uma aplicação mais eficaz, mais efetiva e melhor do chamado decisão vinculante, precedente vinculante, coisa que o Vale, que o Brasil criou. Tá? Então, o relatório ele tem um papel interessante com relação a isso. Eu lembro que eu dei uma palestra na jornada de BDP em 2016, lá em Porto de Galinha. E foi sobre tratando esse tema. Né? E foi muito legal, porque a palestra foi rápida, 20 minutos, só para o relatório só. Né? E aí, Fred disse, rapaz, é legal, porque você está trazendo um dado com relação à importância do relatório para o precedente. Né? Justamente por isso, porque eu consigo demarcar o que é. Né? E para saber se tem ou não a chamada relação mesmo de pertinência com o caso. Tá? Só sei o caso pelo relatório, não é pela fundamentação. É curioso isso. Até para poder, para quem está trabalhando, dizer, olha, esse caso aqui, muito embora parecido, não é igual. Perfeito. Eu vou poder fazer o distinguish direitinho, eu tenho que ter esses elementos. Precisa. E às vezes a decisão ela tem uma construção fática, que é uma construção fática, vamos dizer, esporádica, como se fosse algo que aconteceu, mas raro. Tá? E a fundamentação, por ser uma fundamentação muitas vezes muito consistente, você acaba querendo aplicar para outras coisas. Tá? E aí diz, olha, tudo bem, o fato foi esse, mas esse fato aqui é um fato tão difícil de acontecer, tá? Que embora tenha uma regulação para esse fato aqui, eu não posso estar aplicando ele ou replicando. Né? É interessante isso, porque o que está acontecendo na gente não é aplicar, é replicar. Né? Isso é um problema, né? Porque é engraçado, aplicar, a palavra aplica significa dobras. Né? Tanto que a gente tem, por exemplo, multiplicar, são várias dobras, né? E dobro, né?
dobra, dobro. Né? Então, a ideia do Plicas é isso. As mulheres têm as saias plissadas, que são aquelas saias dobradas, né? Que são as dobras. Né? Então, Ponte Miranda fala o seguinte, olha, explicar é extrair as dobras. Né? Então, eu explico, eu tiro as dobras, estiro, para depois enroscar, colocar nas dobras, que é aplicar. Tá? Então, aplicar não é replicar, porque replicar é reproduzir. Então, na verdade, eu explico e aplico. Tá? Mas o ato de aplicação é um ato único. Eu explico e aplico. Beleza, agora eu vou explicar de novo e aplicar. Ah, mas são iguais? Eu sempre costumo dizer, igualdade pressupõe diferença. 1 quilo de arroz não é igual a 1 quilo de feijão. Embora eles tenham o mesmo peso, mas são diferentes. Ah, mas um quilo de arroz e 1 quilo de arroz são iguais? Não. Aquele quilo de arroz não é idêntico ao outro. Pelo contrário. Tá? Embora eles sejam arroz, mas são diferentes. Cada um tem a sua peculiaridade. Da natureza, as coisas não se repetem. Eu só sou igual a mim mesmo. Ou seja, no caso, só sou igual a mim mesmo, então eu tenho identidade. Então, igualdade não é identidade. O idêntico só a mim mesmo. E a igualdade é a relação. Tá? Então, quando a gente vai falar dessas situações, a gente tem que tomar alguns cuidados bem legais com relação a isso, no ato de aplicar mesmo. Ou seja, o que a gente tem feito como precedente não é aplicá-lo, é replicá-lo. E aí é um problema. Tá? Porque você acaba transformando aquela aplicação numa replicação e eu acabo tendo uma chamada produção em série. Sim. E aí é que está. A vida não é em série. A vida é artesanal. Eu não posso olhar o processo como um número, eu tenho que olhar o processo como uma pessoa, ou como pessoas ali. Eu tenho ali expectativas de vida ali naquele processo. Tá? Sempre se resolve um conflito. E o conflito é entre pessoas. É entre pessoas. Tá? Quando você quer resolver o seu problema de estoque, por exemplo, você trata primeiro os processos como números, tá certo? Então eu coloco uma régua igualando todo mundo como você fez colocar e saio replicando aquelas decisões. Eu não saio aplicando. Tá? Então, às vezes assim, a gente... às vezes a brincadeira das palavras, as palavras são muito curiosas, elas se escondem, né? Mas elas dão pistas pra gente. Então quando você começa a se aproximar dela, ela começa a contar seus segredos. Eu costumo dizer isso, né? A palavra, quando a gente se aproxima dela, conta os segredos. O Drummond tem um poema que é muito legal, assim, ele diz, a palavra é estado dicionário. Né? E aí ele pergunta, trouxe a chave? Porque o sentido, quem traz é você. Né? O dicionário não tem o sentido, quem traz sou eu. Tá? Então ele está lá, parado lá no estado dicionário, eu vou para ela e nela, quando me aproximo da palavra, ela me conta o seu segredo. Tá? E ela conta o segredo para mim, mas para outra pessoa, em outro contexto, são outros segredos que ela conta. Tá? Eu tenho várias situações. Então, esse fato de você replicar a decisão judicial, né, desses proventos vinculantes, é uma tragédia para a gente. Tá? E veja, a gente não faz isso com a lei, porque a lei a gente aplica. A gente interpreta a lei. Consegue ser pior que a lei. A gente conseguiu criar um mecanismo pior que a lei. Tá? E aí você vai ter agora a boca do precedente. E com o algoritmo você vai ter um problema sério. Né? A tecnologia vai criar situações de replicar mesmo, de replicadores. Tá? E aí, claro, essa replicação, mas é perfeita. Né? Eu digo, olha, uma coisa é um fast food, outra coisa é a comida caseira. Né? São coisas diferentes. Assim, eu teria várias perguntas para fazer aqui. Vamos lá. Eu anotei uma aqui, por exemplo, segundo o CPC, o relatório não faz coisa julgada. Os motivos não fazem coisa julgada. O motivo não faz. Não fazem. Tu traz geralmente aonde? Tu traz na fundamentação, tu puxa no relatório. Só que para você interpretar, você precisa de fundamentação. Isso, esse é um tom que eu ia trazer. Você não tem... Outra coisa que também você... Sim, a gente viu, que nem foi falado aqui, no GEC já não tem dispensado o relatório. O GEF é um absurdo. Eu acho inconstitucional. Eu acho que ele macula a fundamentação. A fundamentação ela fica precária com relação àquilo. Sim. Lá, eles fazem o seguinte, eles acabam colocando alguns, né? Na fundamentação eles colocam o relatório. Uhum.
Entendeu? Só que Eles só colocam dispensado o relatório, mas fazer uma fundamentação sem relatório sempre achei uma coisa muito... não tem, mas tem outros que fazem sem nada mesmo. Isso é péssimo, cara. Isso é péssimo. Porque, primeiro, quando você tem uma decisão estruturada, tá? E isso é indicativo, você tem um relatório, aqui é um relatório que é a fundamentação, tá? Isso facilita para quem está lendo. E facilita na argumentação, a gente chama de organização do argumento. Se eu tenho o argumento bem organizado, eu facilito muito a decisão e a compreensão dela. Tá? O que você quer fazer com a decisão é comunicar. Você quer falar algo para alguém. Tá? Uma comunicação, tudo bem que é de força, mas quanto melhor o comando for explícito, tá? Melhor para que eu possa executá-lo. A pior coisa é você dar uma ordem truncada para alguém. O risco de ela não cumprir ou cumprir errado é muito grande. Então, se você tem uma decisão organizada, do ponto de vista argumentativo organizado, e com um relatório bem determinado, com a fundamentação organizada e dispositiva, melhor ainda. No meu mestrado, meu trabalho foi sobre fundamentação da decisão judicial. Né? E eu defendo lá no mestrado, em 2006, né, quando eu defendi, que a sentença ela tinha uma estrutura de norma. Né? Então eu teria um antecedente que estabelecia uma questão fática, o consequente que geraria o direito, o não consequente que seria uma conduta ilícita ou uma ameaça a direito, e a sanção que seria o pedido. Então eu teria uma estrutura completa, né? Como pensou o Carlos Pócio, né? Como pensou o João Villanova, que é autor conhecido lá no Nordeste, né? Que é o meu autor predileto, o João Villanova, que é autor de lógica jurídica, lá de Pernambuco. Né? Show. Pode voltar. Vamos lá. Desculpa. Não, que é isso. Aí no Villanova, do que acontece? Quando a gente pega a sentença, eu via a sentença dessa forma. Então, eu entendia que o relatório, ele tinha, eu tinha a parte chamada norma primária do Lurival, ou a endonorma do Costa, estava no relatório. Pelo menos o precedente. Então, se eu tiro o relatório, eu quero a estrutura da norma. E a sentença, porque a gente só vê só o dispositivo, mas não é. Eu tenho um encadeamento todo. Então, claro, o que faz coisa julgada é a parte dispositiva. Na verdade, aí eu trabalho com o Ovidio, né? E com o Ponte Miranda, né? É eficácia declaratória que faz coisa julgada. A eficácia mandamental não faz, a eficácia executiva não faz, a eficácia condenatória não faz coisa julgada, só a eficácia declaratória. Tá? Mas o que eu declaro, o que foi declarado, eu preciso fazer o caminho inverso. E o caminho inverso eu vou pegar a fundamentação e relatório, para saber o que foi discutido. Tá? Porque geralmente é interessante que o dispositivo que está lá, o comando, né, é uma tentativa de restabelecer a situação anterior. O que você quer com o seu pedido quando você está com a ação? Olha, o que eu quero é que aquela obrigação, por exemplo, que foi estabelecida no contrato, não foi cumprida, que seja cumprida. Então, o que eu estou querendo com a sanção é que a minha pretensão de direito material que foi descumprida seja cumprida. Então, na realidade, eu retorno, é um retorno. Tá? Quando isso não é possível, aí eu faço a conversão. No caso, se é obrigação de fazer, eu transformo em dinheiro, se não for possível. Mas o que eu quero é exatamente aquilo. Eu quero que me entregue um apartamento. Você quer, me entrega um apartamento. É isso que eu quero. Tá? Mas onde é que está a entrega do apartamento? A entrega do apartamento está no contrato. Ele não me entregou. Então eu quero que ele seja compelido a me entregar o apartamento. Tá? Então, esse comando é para restabelecer a ordem anterior que foi pactuada, por exemplo. Então, eu faço esse retorno. Então, se eu não tenho isso bem delimitado, eu fico vai mandar a fazer o quê? Entregar o apartamento? Mas por quê? Tá? E aí eu tenho um problema no do relatório, eu tenho os chamados relatórios implícitos. Implícitos são problemas, porque você, a depender da implicitude, tá? Eu não sei o que foi que o jogador pensou. O que está implícito? Tá? Então, o tempo todo um bom argumento é aquele que deixa muito claro as suas premissas. Na
na teoria da retórica, existe uma figura chamada entimema. Tá? O que é o entimema? O entimema é um argumento que é um argumento bom, mas tem uma premissa que não é legal. Tem muita coisa que não é legal, que eu faço, eu escondo. Tá? Por exemplo, um clássico fantástico. Penso, logo existo. Máxima de Descartes, né? O marco do racionalismo mesmo, né? Isso, aí você diz, tudo bem, penso, a premissa é menor. Eu penso, logo é a conclusão, existe. Cadê a premissa maior? Ele esconde, porque a premissa maior é fraca. Porque a premissa maior é todo existente pensa. Penso, logo existo. Como é que eu provo que todo existente pensa? Como é que eu vou provar que tudo que existe pensa? O microfone pensa, né? O rádio pensa. E aí ele faz uma estratégia. Ele esconde a premissa maior. E aí eu só tenho penso, logo existe. É o entimema. É uma estratégia de argumentação retórica, melhor de retórica, é que eu deixo a premissa implícita. Tá? Você vai atrás. Só que a gente passou a vida inteira estudando filosofia, e essa máxima está colocada. Tá? E por que ele colocou isso? Claro, o Descartes passou por um problema. O problema qual era? O problema foi o bendito do Montaigne. Montaigne chegou e, nos seus ensaios, um belo dia, disse: olha, o conhecimento não é possível. Não é porque não é possível. É porque eu não posso demonstrar que eu estou acordado. Isso aqui que está acontecendo agora pode ser um sonho meu ou de outra pessoa. Então como é que eu posso dizer que isso está acontecendo? Aí que acontece? Bem, o que é que Descartes vai fazer depois de uma noite atordoada, salvo engano, lá na Suécia, um frio danado, né? Ele acorda e ele diz: se eu estiver sonhando e no sonho eu estiver pensando, então eu existo. E aí sai com o penso, logo existe daí. Porque ele está dando uma resposta para Montaigne. O ceticismo de Montaigne levou a esse problema. Se eu tenho que provar que eu existo, né? Não tem como ser isso. Eu tenho que dizer que isso não é um sonho. Né? Isso é uma maravilha, porque essa tormenta, né, está lá na Caverna de Platão. Essa tormenta do saber se isso é o sonho de alguém está lá presente. Nos tempos modernos está na Matrix. Está na Matrix. A Matrix é a chamada caverna moderna. É a caverna moderna. Né? E as teorias hoje na física que dizem que o universo é um holograma? É um holograma? Sim, é verdade. Essa eu não vi ainda. O universo seria um holograma. Um holograma. Ou seja, E os outros que dizem que o universo é plano? É plano. A Terra é plana. A Terra é plana. E o pessoal fala do holograma, a teoria do pixel, né? Os átomos seriam pixel do holograma. É muito interessante isso. E veja, quando ele vai falando do real, né? É muito curioso isso. A João Maurício tem uma frase que eu estava até falando na palestra, que é genial, né? Ele diz: se você acha, João Maurício Deodato, que é um filósofo do direito, se você acha que Platão é um tolo por falar de que o que existe é o mundo das ideias, do mundo real, né? Que o mundo real é o mundo das ideias, porque o que a gente vê e toca é a sombra da caverna, e você acha que ele é um tolo? Cuidado, provavelmente o tolo é você. É fantástico isso. E essa é a ideia. Quando eu deixo uma fundamentação implícita, eu crio um problema. Qual é o problema? Ou você está escondendo sua premissa, que é fraca, tá? E se ela é fraca, a minha argumentação não é racionalmente demonstrada. Como é que eu vou saber, sei lá, o que você está escondendo? Né? O que é que você deixou de falar? Né? Então, o tempo todo, na hora da fundamentação, eu preciso ter as premissas bem colocadas. Por isso que ela é tão importante para a decisão. Seja ela decisão sentença, seja ela acordo e assim por diante.
Tá? Então, os dados... E aí a gente começa a brincar com isso, né? Porque o relatório é o patinho feio da decisão, é o dispensado. Né? E eu tenho falado muito isso em alguns cursos com magistrados. Né? E é engraçado. E aí vem um problema, né? Estudar isso aonde? Isso é um problema sério. Diga você que isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque a gente não tem, no curso de Direito ou nas faculdades, uma preocupação em estudar uma teoria do processo ligada a uma filosofia, ou a filosofia. Então está acontecendo, a gente tem perdido bastante. Eu sempre digo para os alunos, olha, eu quando estudei, o meu Código Civil é o de 1816, está revogado. O meu Código Comercial é 1850, boa parte revogado. O meu CPC está revogado. Então o conhecimento que eu tenho sobre sistemas extraditivos morreram. Tá? Mas o que fica é o conhecimento teórico. A base teórica ela permanece. Sim. Então o que acontece? Enquanto que o concurso está mandando você estudar texto de lei, por exemplo, né, o que fica são as teorias. As grandes teorias elas são modelos de explicação do mundo. Tá? E esse mundo permanece funcionando e aí você, claro, faz os ajustes e continua trabalhando. Mas se você só fica lendo texto de lei, um programa de computador simples faz isso. E aí revoga a lei e tu não sabe mais nada. É a história da canetada, né? A canetada já derruba toda a biblioteca. Derruba a tua, a minha não. Porque a minha não é só baseada em lei, a minha tem filosofia, a minha tem linguística. Tá? Essa daí não derruba, não. Perfeito. Olha lá. Assim, o papo tá excelente. A gente poderia seguir aqui mais umas 3 horas. E vai seguir. Vai seguir, mas não vai ser gravado, não vai ser. Vamos editar aqui, né? Porque senão realmente fica extenso demais. A gente até tem trabalhado aí com uma média de 40 minutos. 50, cada episódio, 50 minutos. Esse aí provavelmente vai dar um pouco mais. Um pouquinho mais. E a gente tem algumas questões e o Alisson sempre coloca aí. Vou deixar o Alisson falar um pouco. Fala aí, Alisson. Ó, pessoal, a questão que eu sempre coloco no fim do podcast, até porque faz parte do propósito dele, né? Alguma dica para quem quiser iniciar ou para quem quiser se aprofundar nessa área de pesquisa que o senhor falou, a questão da fundamentação da sentença, a questão filosófica, toda. Pode fazer merchan próprio. Diz aí tem artigo publicado. Eu tenho alguns artigos publicados, mas assim, a grande sugestão que eu tenho, digo assim para todo mundo, é a teoria puro direito de Hans Kelsen. Ela foi, para mim, o grande marco divisor de águas de compreensão do processo e da proteção judicial. Eu costumo sempre dizer, para mim a teoria pelo direito é a teoria geral do processo. Né? Porque Kelsen ele tem a parte científica que ele mostra claramente que, desde a primeira página, né, que o direito não é puro. O direito, na realidade, é cheio de elementos da psicologia, da história, da sociologia. O que ele quer fazer é uma teoria pura. É isso que é legal. E a teoria por direito não é uma teoria acabada, é um projeto, né? É algo que se projeta. Então, a teoria que ele pretende é uma teoria pura. E ele começa a fazer isso, ele começa a produzir uma obra que é uma obra de dizer como o direito é produzido. Ora, eu estou falando de decisão judicial, estou falando de decisão legislativa. Tá? A forma de criação do direito. Então, a obra talvez básica para a gente compreender esse fenômeno do direito processual e ele, porque também ele tem um autor radicado aqui no Brasil, foi radicado, já faleceu, né? Vará, né? Ele vai dizer muito, Vará, acho que é um autor muito querido aqui por aqui da Zona do Sul, né? O Vará, ele tem uma no livro dele só para ele falar da semiótica. A semiótica não é uma obra anterior. Na Direito de Linguagem, né? A semiótica é anterior, mas não tem tradução para o português, é argentino. Eu tenho esse livro, é muito legal. Mas ele escreveu o livro Direito de Linguagem. Ele diz o seguinte, que o primeiro autor que usou na sua obra as categorias da filosofia da linguagem foi Hans Kelsen.
dada a ideia que ele tem. Então, assim, é um autor incompreendido ainda hoje, mas vale a pena a leitura. Tá? Mas tem autor que tem dor, pode ser, mas assim, eu tenho uma predileção por ele, porque ele me traz um direito, e aí é isso que eu gosto dele, não um direito que eu gostaria que ele fosse. Ele traz um direito que ele é. Então, assim, o que eu gosto de Keosian é isso, a ideia de que ele traz um direito que ele é. Então, assim, como Keosianiano tem isso. E depois, a outra sugestão, para quem tiver interesse nessa área, é a obra de Lorival Villanova, que é um autor lá da filosofia, da lógica jurídica. Ele é, na realidade, professor de direito, mas estuda a lógica jurídica, né? Ele dá até uma produção muito interessante sobre isso, né? Tanto na causalidade e relação, como também nas estruturas lógicas, né? São livros mais densos, mas aquela história, né? Eu vou repetir uma frase que eu tenho falado já algumas vezes, né? De Bernard Shaw, que é um teatrólogo irlandês. Para todo problema complexo e solução simples e errada. É a solução simples, né? Tem uma solução simplesíssima, mas Então, os autores bons não são fáceis, mas assim, nos dão. São clássicos, são os clássicos ainda. Eu costumo ler autores mortos, né? Tirando o processo, eu costumo ler autores que morreram, são muito interessantes. Não vou dar nenhum livro meu para esse programa. Não, nem tem também. Mas. Bem, pessoal, agora a gente já está se encaminhando, né, para o final. Enfim. E digo mais, logo mais, qualquer decisão que a gente for tomar aqui, agora, no DLI Podcast, eu vou exigir um relatório antes. Muito bem. A fundamentação vai exigir um relatório. O professor Beclaut, muito legal, nossa conversa muito boa. A gente começou com um assunto, ficamos viajando na filosofia aqui, voltamos e, olha, com certeza foi muito bom. Legal. Agradeço mais uma vez. Tá? E boa estadia aí, mais até uns dias ainda. Aproveite a cidade. E depois, quando tiver alguma coisa lá em Maceió, nós vamos falar. Vamos embora. Valeu, Alisson. Valeu, Sérgio. Valeu, obrigado.